Mais conversas. Informação, divulgação, cultura, desporto e atualidade. Mais conversas. Um programa de João Mota e Bruno Prates. Boa noite, segunda hora do Mais Conversas. Estamos à conversa com o professor José Pimpão, diretor cessante da Escola Raul Proença, e também com a Carolina Ribeiro, presidente da Associação de Estudantes. Bruno, estavas a falar em off. Estávamos a conversar, como sempre. Os nossos convidados acabam sempre por nos dar boas pistas para a conversa. Lembrar-te novamente que temos o apoio do Café Snack Bar Santarim, em frente ao edifício dos Pimpões, na rua Dr. Fernando Correia. Mandar também uns parabéns, felicitar a Helena, não é? A Helena Carlos, que é a diretora da rádio, que faz hoje o seu aniversário. Parabéns, Helena, se nos estiveres a ouvir. Provavelmente estás a comer bolo, mas os nossos parabéns. Voltando à nossa conversa, que está a ser bastante agradável, e acreditando que temos uma série de ouvintes, uns ligados à escola por serem professores, outros por serem pais, outros por serem alunos. O professor José Pimpão, portanto, há pouco falou-nos no Cristiano Ronaldo, que quanto mais ele trabalhasse, melhor tinha resultados. Isso é um exemplo que eu também dou regularmente, até mesmo pelo treinador José Mourinho, que só obtém resultados pelo esforço que tem. Ora, o professor José Pimpão não nasceu diretor da Raul Proença, não é? Antes de ser diretor era professor, e antes de ser professor foi aluno. Era professor de matemática. Explique-nos como este seu percurso até chegar a professor e depois a diretor. E essa é uma questão difícil, porque... Já não se lembra? Não, já foi há muito tempo. Eu nasci numa aldeia, numa família humilde, ligada à agricultura, e há um dia, há pouco estavam a falar que os alunos neste momento não sabem muito bem o que querem. Eu devo dizer que tenho 64 anos e ainda não sei muito bem o que quero ser no futuro. Portanto, isso para mim não é um drama assim muito... O meu filho licenciou-se em Engenharia Civil, está a exercer, e ele não sabia muito bem se era aquilo que queria, se era outra coisa. Portanto, mas eu, quando tinha 8 ou 9 anos, junto da professora, nessa altura era da professora primária, a minha mãe reúne-se com ela e comigo e pergunta-me o que é que eu quero ser quando for grande. E eu... Essa é aquela pergunta. E eu, como estava habituado à agricultura, e quem era a pessoa mais importante logo a seguir era a professora, então eu disse, de uma forma mais ou menos para corresponder aos desejos da minha mãe, queria ser professor. Pronto, e de alguma maneira eu fiquei ligado, porque eu fico um pouco ligado às minhas afirmações e às minhas promessas. Eu não sei se foi a melhor opção, penso que sim, mas não sei se tivesse sido médico, se não tinha sido melhor, não faço ideia. Mas o que é facto é que eu fiquei agarrado a essa frase, eu quero ser professor, e a partir daí fiz tudo para ser professor. Eu era bom aluno na escola primária, depois a mudança foi enorme, fui para Alcobaça, de uma escola... Portanto, era natural de Caldas da Rainha? Não, eu sou natural de uma aldeia próximo da Nazaré, chamada Quinta Nova, já agora uma homenagem à Quinta Nova aqui. Ninguém deve saber onde é, mas pronto. E para ir para Alcobaça eram quase 2 horas de caminhoneta, não era propriamente fácil, e em contacto com outros colegas muito mais evoluídos do que eu, aquilo não foi uma tarefa simples. E tornei-me um miúdo mais ou menos inseguro, apesar dos professores dizerem que eu era tão bom aluno na área das letras como das ciências. Eu refugiei-me na matemática, que era a disciplina onde eu sentia a maior segurança. Matemática sempre me deu, enquanto aluno, a maior segurança. Se tinha alguma coisa errada, eu sabia porque é que estava errado. Se estava certo, eu sabia que estava certo.
E enquanto em outras disciplinas como português eu tinha uma boa nota a português, mas tinha lá uma chamada de atenção da professora mas isto assim não está bem. Mas se fosse de outra maneira podia ficar melhor. E aqui eu também tenho que fazer uma homenagem à minha professora Hermínia Marques de Alcobaça, porque era fantástica, mas eu ficava sempre na dúvida. Está bem, mas podia ficar melhor. Na matemática isso não existe. Na matemática também existe. Atenção que a matemática está bem, mas podia ficar um bocadinho melhor às vezes. Mas agarrei-me à matemática. Depois eu era bom aluno na área das ciências, também na física, na química, até na geometria descritiva, mas eu fui fazer matemática porque matemática era o curso que me permitia fazer algumas cadeiras sem estar constantemente presente, porque os trabalhos práticos de matemática são mais simples do que de engenharia ou de outra cadeira, de outro curso qualquer de engenharia. Então, e passei por um período em que tive algumas dificuldades a matemática. Quando saí do primeiro ciclo para o segundo ciclo, houve aí uma mudança grande. Até havia exercícios que eu conseguia resolver no primeiro ciclo que depois deixei de conseguir resolver. E há um momento em que eu próprio disse: porque é que eu antes sabia resolver isto? E esse foi o salto que eu dei para voltar a ser outra vez muito bom aluno na matemática. De modo que eu, enquanto professor de matemática, no meu percurso enquanto professor de matemática, eu adoro os alunos todos da Raul Proença, do agrupamento Raul Proença, eu adoro os alunos todos. Agora, eles em algum momento têm que ser capazes de fazer isto que eu fiz, e eu junto deles, onde eu me sinto mais realizado é trabalhar com um grupo de alunos que está com muitas dificuldades a matemática e ver que desse grupo de alunos há 4 ou 5 que descobriram que afinal aquilo não é um bicho de 7 cabeças e que podem ter até um bom desempenho. É aí que eu me sinto completamente realizado como professor. E o meu percurso, de facto, foi este na matemática, e gosto muito de ser professor e gostei muito, e foi um privilégio e uma honra ter sido e as coisas correram bem graças ao grupo de professores e de funcionários que a escola tem. Eu gostava de dizer aqui uma coisa que me parece muito importante e que revela um pouco o respeito que existe na Raul Proença pelos alunos. É que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu ouvi os alunos dizerem que os funcionários respeitam-nos muito mais que noutras escolas. E um outro aspecto que eu ia contar, que é a questão do deixar de fumar. Nós decidimos que na escola ninguém fumava há 10 anos atrás, antes das leis mais restritivas que estão atualmente, e eu tinha no Conselho Pedagógico, que foi o órgão que aprovou a proibição do fumar, já se tinha proposto isso 2 ou 3 vezes, eu tinha votado contra. Então eu posso explicar porque é que votava contra, porque aquilo que se queria aprovar era a proibição dos alunos fumarem. E os funcionários e professores, arranjava-se uma casinha onde eles, desculpem a ironia, onde eles podiam fumar. E eu sempre fui contra isso. E nesta reunião eu coloquei a questão: se toda a gente deixar de fumar dentro da escola, nós aprovamos já este regulamento. Se vocês pensam que há professores que podem fumar e os alunos não aprovamos, porque eu não colaboro nesse aspecto. Nós temos que fazer as coisas pelo exemplo e portanto, se os alunos não podem fumar, os professores também não podem fumar. Claro. E é este tipo de atitude que na Raul Proença funciona e que os alunos se sentem. São a base do respeito, não é? Que estava exatamente. Essa é uma questão que, não tendo em conta aquilo que temos estado a conversar, mas é uma questão que me preocupa. Não se fuma nas escolas, é um facto, não há salas onde fumar, mas depois os miúdos reúnem-se todos à porta da escola e os professores também, causando ali uma parede de fumadores que por vezes eu reparo que há os alunos mais tímidos, não é? mais inseguros, vêm-se ali barrados com aquela gente toda, e para a imagem que a escola transporta para o exterior também não me parece nada positivo. O que é que tem a dizer sobre isto? Esse é um problema. Quando nós decidimos que não se fumava, algumas pessoas tinham dúvidas que
que se conseguisse implementar isso como se vê implementar com todo o rigor, porque houve 1 ou 2 ou 3 no máximo casos em que houve uma intervenção rápida e mais ninguém fumou na escola. Agora, tenho que dizer que 1 ano, 2 anos depois de estar em vigor, voltou a questão do aspecto, que é professores e às vezes a chover e alunos estarem ao portão todos a fumar, que isso não era uma... Porque ser ao portão ou ser dentro da escola, em termos de aspecto ou de imagem... Então, nós, associado a essa decisão, arranjámos uma campanha, convidámos a associação, eu não sei se o nome é exatamente este, Portuguesa contra o Tabagismo, não sei se é, mas... E colocámos esta questão. E o que fazer? E, portanto, então houve palestras, houve conversas, houve uma série de como há em cada ano, repetidamente, e colocámos a hipótese de abrir aí uma brecha nesta questão do fumar à porta. Entretanto, abandonámos a ideia. Por um lado, a Associação Portuguesa de Tabagismo dizia que eles têm mesmo que ficar lá fora, têm que se sentir mal. Eles estão a fazer uma coisa que é prejudicial para a saúde, que nós não aprovamos, e têm que se sentir mal. Não podem vacilar e arranjar qualquer coisa para eles se sentirem melhor. Sim. Têm efetivamente que se sentir mal. Isto por um lado. E por outro lado, avizinhavam-se as leis mais restritivas que agora já existem, e então nós até agora não fizemos nada para resolver esse problema, mas de facto é um problema. Agora, voltar a autorizar fumar dentro da escola, isso era um retrocesso enorme, não. Agora, deve-se fazer mais qualquer coisa. Nomeadamente voltar a insistir que não é propriamente um bem para a saúde, não é propriamente uma atitude mais correta, mas eu não sei o que dizer mais, porque está escrito no maço de tabaco: fumar mata. Exato. Eu acho piada que as pessoas olham para a frase, mas continuam a fumar, não é? Eu não sou também um radical contra, porque eu fumei durante muito tempo, deixei de fumar já há mais de 20 anos. Mas... Tu fumas, Carolina? Não? Então, e como é que tu vês esta questão? Já que estamos a falar nela, vamos só completar com a tua opinião. Esta questão, depois... Porque de facto não quero intermeter, a Raul Proença tem a questão de ter os cafés todos também ali à porta, sim, não é? Vocês reúnem-se ali em bloco. Eu sei que há muitos, especialmente encarregados de educação, que ficam lá, mas tantos fumadores ali à frente e com mau aspecto. Eu, enquanto aluna, nunca vi o não estar lá com eles a fumar como... Porque há muitos que lá estão que não fumam que também, não fumam, não é? sim, mas é um local de socialização. Também é verdade que há muitos que não estão, que não fumam e que passam a fumar por causa disso. Isso também é verdade. Mas, não sei, eu acho que nestes últimos anos tem diminuído muito, porque durante muito tempo foi eu vou lá para fora... quer fumo, quer não, porque os filhos estão lá fora. Que era essa a questão que eu coloquei também. Porque os miúdos mais... E o facto dos filhos estarem lá fora faz, como é óbvio, com que nós se calhar também queremos ir lá para fora. Mas eu acho mesmo que nestes últimos anos, eu estou há 6 anos na Raul Proença, e eu acho que nestes últimos anos já não faz mal nenhum estar dentro do... Não é estás dentro do portão, és cromo, não, já não há essa coisa. Não é assim. Até porque os professores juntam-se lá quase connosco, aquilo é tudo junto e não é o... Professores e funcionários. Claro, não, é todos. Todos. Porque isto acontece também nas lojas, não é só ali, não é? Eu dizia isto porquê também? Porque há de facto crianças, adolescentes que são mais introvertidos, e isso é um fator inibidor de socialização, porque nós sabemos que, portanto, se a Carolina se der bem com os fiches, como disse, ótimo, não é? Mas depois há aqueles que não, e que estando à entrada da escola pode até ser um fator de os inibir de ir para aquela escola, de optar por aquela escola, porque e há escolas piores. Portanto, isto é um aspecto que não é de todo eu acho que também fulcral, tem muito a ver com o sentido que nós damos às coisas, porque para muita gente o fumar tem uma conotação de
Porque antes fumava-se atrás do ginásio, fumava-se em locais pois. específicos que as pessoas podiam andar pela escola à vontade. Agora fuma-se mesmo à entrada, eu não vivi nesse que é onde eles entram, não é? Mas é preciso também percebermos que as pessoas têm direito de fumar, não é? Claro, mas isto é uma parte da nossa conversa. Mas o que eu estava a dizer, deixa-me só, o que eu estava a dizer é que eu acho que nós não devemos ligar logo ao se ele fuma, então é mau aluno, então faz porcaria. Não foi isso que eu quis dizer, e eu acho que é assim, fuma é uma opção, e eu acho que o que deve ser visto entre todos os alunos é: eu não vou deixar de ir ter com ele só porque ele é fumador e é mau, mas eu também não vou passar a fumar só porque tenho de. E acho que não deve ser um reflexo daquilo que somos. Claro. E muitas vezes porque há uma coisa muito importante que eu gostava de dizer, que é é um problema, mas o facto de estarem lá professores e funcionários e alunos muda um pouco a questão que estavam a falar. Não são só os alunos que lá estão. Estão lá professores, estão lá outros funcionários. Estão lá. E portanto, para os pais, esse é um problema, é um pequeno problema, não me parece que seja um grande problema, mas agora o que eu queria dizer é que nós estamos atentos a quem fuma na rua a seguir. Quem vai fumar para a rua a seguir, aí é que está o problema. Por se calhar não está a fumar tabaco, não? Ou quem vai fumar lá para mais longe, para uma garagem, para uma entrada numa garagem, mas aí as orientações são para o diretor de turma, assim que percebe que o aluno anda a acompanhar com um ou outro que fuma, de avisar um encarregado de educação, olhe que, e aí é uma questão do... Porque esse é um problema dos consumos, não é? Exatamente. Acontecem um pouco por todas as escolas, não é? Quer dizer, como é evidente, não há ninguém imune, mas nós aí nesse aspecto também sentimos-nos um pouco privilegiados porque temos controlado de uma forma mais ou menos rigorosa essa questão, mas há problemas, como é evidente. Nos últimos tempos, as Caldas têm sido falada em tudo o que diz respeito ao ensino, à escola pública ou privada. Tem sido um rodopio de conversas. A comunicação social tem dado muito enfoque às várias escolas. O professor José Pimpão foi um dos diretores que apareceu a público em defesa da escola pública, até porque existe esse movimento nas Caldas. Digamos que as escolas começaram, de há uns anos para cá, esta parte, a preocupar-se em cativar, e não digo angariar, mas cativar os alunos, não é? De que maneira é que a escola pública, neste caso a Raul Proença, aborda esta questão do cativar, o angariar, e esta problemática do ensino público ou privado, nesta realidade que nós vivemos? Eu sei que isto é um tema mais delicado. Delicado, mas já estamos muito habituados a isto. Não, porque é um tema que agora faz todo o sentido, porque agora as coisas mudam. Quer dizer, a escola pública, afinal, dá provas, não é? Sim. Que se faz coisas corretas, que há pessoas que só ligam aos resultados. E nesse momento, para quem precisa de resultados, aqui estão eles. Eu não sou contra a atividade privada, nem sou contra os colégios. Primeiro ponto. Agora, há circunstâncias com as quais eu não concordo, não é? E as escolas públicas não se podem comparar com as privadas. Funcionam de uma maneira completamente diferente, portanto não é possível comparar. A escola pública é uma coisa, a escola privada é outra. Depois, dentro das privadas, ainda acho que não têm contrato de associação, e as que têm contrato. As que têm contrato de associação, talvez, como são os dois colégios aqui das Caldas, talvez se aproximem mais da escola pública, mas mesmo assim tem um esquema de funcionamento completamente diferente, não nos podemos comparar. De facto, a minha intervenção neste aspecto foi para defender, em primeiro lugar, os interesses, na altura, da escola Raul Proença e os professores da Raul Proença, porque é muito importante que percebam que, em termos de gestão, o mais importante numa escola são os recursos humanos, são os professores, são os funcionários. E se não houver incentivos para os professores, para os funcionários... E os alunos, diz ali. Sim, mas isso é o outro aspecto. O aspecto que eu queria referir
como é evidente, para mim, para ser sincero aqui, que fique claro que para mim o mais importante são os alunos. Isso não há qualquer... Não há dúvidas. Se eu tiver que morrer pelos alunos da minha escola, eu estou lá. E pelos professores e pelos funcionários também, mas não é tão claro como pelos alunos. Desculpem esta declaração, mas eu estou agora a falar da gestão dos professores, porque se a escola não tem alunos, o professor que está em último lugar na graduação no grupo começa a correr o risco de se ter que ir embora. E em geral são os professores que estão no fim da tabela que têm em geral, que têm um bom desempenho. E se eles estão num ano a trabalhar com o pensamento fixado na ideia que para o próximo ano já podem não estar naquela escola, é um problema enorme para... O que é que nós temos então para dar àqueles professores, para os incentivar? É lutar para que eles para o próximo ano tenham lugar. É lutar então para termos mais ou menos para o próximo ano as mesmas turmas que tivemos este ano. E essa foi a linha de ação nestes anos todos. Isso consegue-se agindo do ponto de vista disciplinar, mostrando às famílias que estamos empenhados em complementar a educação que eles querem para os filhos e não entrarem em conflito com os encarregados de educação, porque isso não leva a lado nenhum. Mas é muito importante que eu aqui esclareça uma coisa. Em termos de educação, há pouco dizíamos que era muito difícil. É verdade. E nem sempre o pai e a mãe estão de acordo com a melhor educação para o filho. E eu devo confessar, aqui que eu não tenho a certeza de ter educado da melhor maneira o meu filho, porque ele tinha 23 anos, ainda não tinha entrado dentro de um banco para preencher um cheque ou para levantar um cheque, e isso é uma falha grave. Portanto, eu não tenho a certeza. Portanto, mesmo os pais às vezes não estão de acordo com a educação que devem dar ao filho, mas conversam e arranjam uma plataforma comum. Se há um terceiro... Quando conversam? Pois, é muito importante para o filho, para o aluno que conversa. Quando entra um terceiro elemento, que é a escola, com uma direção, com uma série de professores, aí pode aumentar, aumentar a zona de conflito. Mas esse conflito tem que se resolver pacificamente, porque todos estão interessados em que aconteça o melhor em termos de educação para o filho. E é aqui, neste diálogo, nesta concertação, que as coisas têm que funcionar. E a Associação de Estudantes, neste papel, tem um papel importante aqui nesta triangulação, digamos assim, entre a escola, os encarregados de educação e os alunos. Ou não? Eu perdi um bocado o ponto. Ainda estavas a pensar na questão dos alunos, do professor não ter falado nos alunos. Não, mas espero. O professor José Pimpão estava a falar na importância dos pais, da escola, estarem concertados, porque muitas vezes os pais não têm a mesma opinião, a mesma certeza sobre a educação do filho, portanto, um pensa uma coisa, outro pensa outra, não é? E depois quando entra um terceiro elemento, que é a escola, as coisas complicam-se ainda mais. E eu estava a questionar se o papel da Associação de Estudantes... Mas há uma coisa, não é a Associação de Estudantes, mas é a relação entre os alunos e o pensamento dos alunos. Eu acho que, claro que pode passar pela Associação de Estudantes incentivar isso, mas o facto de os alunos entre si dialogarem e chegarem a conclusões de o que é que pode ser uma boa, se eu estou no caminho certo a fazer isto ou se estou no caminho certo a fazer outra coisa, eu acho que isso é das coisas mais importantes, porque nós somos, nesta idade, nós somos mesmo muito influenciáveis pelo grupo, e o que o meu grupo acha é o que eu vou achar muitas vezes, e eu acho que essa parte é mesmo muito importante. E eu, pessoalmente... Mas às vezes existe esta questão, muito... Desculpa, Carolina. Diga. Eu compreendo isso que tu estás a dizer. O grupo, na tua idade, é muito importante, não é? Também já fui adolescente. E isso tem um peso tem um peso enorme. Mas depois existem os pais, que continuam lá, não é? Continuam, mas muitas vezes os pais não sabem ser pais e sabem ser pais, mas acham que o melhor para os filhos é uma coisa
e depois a prática é outra completamente diferente. Também é o papel dos professores que eu constrói aquilo que os pais construíram, não é? O que é que tu achas que pode ser feito nessas questões, nessa área? Eu não sei bem, complexo, porque isto é mesmo muito ir à mente de cada pessoa. Carolina, vamos falar de outra maneira. Sim. Qual é a abordagem dos teus pais relativamente ao teu percurso? Fala de ti. No meu caso, os meus pais não... Claro que os meus pais querem saber se eu estou bem na escola ou não, mas eles não interferem quase nada. Tudo o que é educação... Mas porque confiam em ti? O programa ou letivo. porque confiam na escola onde tu estás? Porque confiam em mim, na escola onde eu estou, e porque também me conhecem e sabem que podem estar completamente afastados, que eu vou cumprir. O professor José Pimpão está a assinar que sim. É notório que o professor tem imensa admiração por ti. Porque no fundo eu acho que parte de cada um, e eu acho que aqueles meus colegas e eu, aqueles que gostam de fazer as coisas bem porque gostam, ou porque os professores é na escola que vêm... Que, é assim, eu vejo a escola como eu vou para a escola e depois tenho a vida fora da escola. Eu na escola sou eu que oriento a minha vida, eu e os professores, e é com eles que eu resolvo. Eu nunca gostei, por exemplo, do meu paizinho ou da minha mãezinha ir falar com o professor. Sempre que eu tinha algum problema e o meu pai e a minha mãe diziam: eu vou lá falar. Não vais, vou eu. E eu acho que há muita interferência dos pais. Eu sei que os pais se preocupam, mas eu às vezes acho que no distanciar-se é melhor, porque muitas vezes os professores sabem muito melhor como educar do que os pais. Só quando um aluno pensa: eu me dou mal com este professor, depois vou para casa fazer queixa ao meu pai e o meu pai vem aqui ralhar com o professor, claro que sente uma defesa, mas às vezes é o professor que está certo, e o problema é esse, é que depois tem pais em casa. O professor passa muitas horas com os alunos. Sim, e por vezes conhece muitas. alguns anseios, não é? Melhor dos do alunos que os pais. Porque também e já estamos a entrar noutro campo, não é? Porque às vezes os alunos também escondem muito dos pais. A imagem que os pais têm há uma idade. Eu, por acaso, acho que não estou a dizer que sou adulta, tenho muitos poucos anos. Tens 17 anos, sim, mas eu acho que já passei uma fase em que... Não tens poucos, tens os suficientes. Tenho os 17, não interessa. É objetivo. São os melhores 17 anos do mundo, porque são os teus. Pronto. Mas já me perdi. Ok, então olha, eu ia propor que a sair à música. Calma, eu ia dizer que há uma fase da nossa vida em que nós somos uma coisa na escola e depois somos um bocadinho diferentes em casa, e somos um bocadinho diferentes ali e um bocadinho diferentes acolá. E eu sei que há muitos pais que têm uma imagem dos filhos que não é a que eles são ou realmente, ou aqueles são na escola, e depois entra, porque o que os professores pensam de um aluno não vai ao encontro daquilo que os pais pensam, porque não é a mesma pessoa no fundo. O filho não é só a escola, não é? Sim, aquilo que ele sabe isso. fazer, não é? E às vezes isso perde-se um bocadinho. João, eu estava a pensar que nós agora podíamos, nesta sequência dos alunos, e a Carolina está uma excelente presidente da Associação de Estudantes, podíamos ouvir então os outros colegas que tu tens. São os Lupiter. Exato. E tudo jeans and the shirts, é isso, não é? Sim. Muito bem, então... Espera, mas já agora diz-nos quem são os Lupiter. Os Lupiter são 3, 2 deles estudam na escola Raul Proença, um deles está na ESAD. E como nós queremos e gostamos muito que haja talentos e que as pessoas sejam dinâmicas no fora da escola, quisemos trazer esta banda que é caldense e é da nossa escola, para promover um pouco o talento deles, que é um grande talento. Fiquem atentos, sim. Muito bem, então vamos ouvir os Lupiter, Two Jeans and a Shirt, é isso, não é? Sim. Até já então. Até já. À segunda-feira, entre as 20 e as 22 horas, na Mais Oeste Rádio, mais conversas. Mais conversas. Mais conversas.
Ora, retomando a nossa segunda hora do Mais Conversas, aqui na Mais Oeste Rádio, estávamos a falar, temos estado a conversar sobre a escola pública, os professores, os alunos, os pais, e eu gostava só de dar aqui um apontamento, porque eu também sou professor e durante a minha licenciatura tivemos uma professora que nos dizia, que até foi a Clara Botelho, que o professor conhece perfeitamente. A Clara Botelho dizia-nos durante a licenciatura que se tivéssemos uma boa relação, nós professores, com os auxiliares, que agora têm o nome de assistentes operacionais, conseguiríamos quase tudo numa escola. Fale-nos um pouco, o professor José Pimpão. São os funcionários, é isso. Sim. Que antigamente chamava-se contínuos, depois eram auxiliares, agora são assistentes operacionais. Porque, pronto, não vamos discutir isso. Professor José Pimpão, a importância de um assistente operacional numa escola? É da maior importância. Para já são eles que abrem a escola. São os primeiros. Sem eles não há aulas, não é? Pode faltar os professores todos? Abrem a escola, abrem as salas, verificam que está tudo em condições, e depois têm uma tarefa de acompanhamento dos alunos, de acompanhamento daquilo que é necessário para as aulas e as atividades letivas decorrerem normalmente. Desempenham funções no bar, nas outras estruturas de apoio, que é o bar, a biblioteca e o que mais? Depois estão lá na escola, estão separados, é no ginásio, é no bloco C, e a direção da escola vive completamente descansada porque tem um grupo de pessoas em cada que toma conta daquilo. E agora a brincar, toma conta dos alunos, toma conta dos professores. Claro. Porque também há... São eles que nos marcam faltas. Falámos dos pais, que alguns pais, enfim, não cuidam como deviam dos filhos. Há um ou outro funcionário que também podia ser melhor, e também há alguns professores que precisam que cuidem deles, porque senão aquilo não funciona tão bem como isso. De modo que os funcionários desempenham um papel muito importante, funcionários não docentes na escola, e podiam ser chamados a desempenhar um papel ainda mais importante, porque às vezes os alunos podiam estar na sala tal a fazer qualquer coisa, mas porque não há um professor, a sala então tem que estar fechada. E eu acho que aí um funcionário poderia muito bem, e pode muito bem resolver o problema, porque os nossos funcionários têm condições para resolver isso. Podiam ir em visitas de estudo, podiam acompanhar, fazer um trabalho complementar com os professores, e algumas vezes isso acontece, podia acontecer muito mais, e portanto dentro da escola eles têm um papel muito importante. E já que pergunta isso, eu devo prestar aqui uma homenagem sincera à funcionária que tem sido encarregada de pessoal, que é a Dona Isabel, na escola, que tem sido uma pessoa fantástica. É fantástica para a direção, porque a direção está absolutamente segura que tudo corre bem. Os funcionários, no fundo, pelos quais ela é responsável, gostam muito dela. Ela faz tudo aquilo que é possível relativamente aos alunos, para os apoiar. Quando eles precisam de fazer festas à noite, ela vem à noite e arranja 2 ou 3 funcionários para a acompanharem, e portanto essa proximidade é importante, não é? Muito, muito importante. Posso dar a palavra em relação a isto? Sim. Os funcionários da nossa escola são mesmo os melhores funcionários do mundo, que eu acho que se todos fossem como os da nossa escola... amanhã ia haver quando chegasses à escola... Não, mas é que é mesmo. Eu acho que se todos os funcionários públicos deste país fossem uma Dona Isabel, isto era... Mas o que é que tu, quando dizes isso... Não é porque eles são simpáticos só, e até porque eles ralham connosco se fazemos porcaria ou se nos portamos mal, mas eu quero fazer alguma coisa, eu preciso de 50 mesas empilhadas umas em cima das outras, eles arranjam. Eu quero... tudo o que nós pensamos não vai dar porque há entraves, porque a direção não deixa, ou porque os funcionários não vão estar predispostos para isso. Naquela escola quase não há impossíveis, e depois temos uma Dona Isabel que sabe
tem um inventário da escola todo na cabeça e sabe, se tu queres isto eu vou fazer isto, isto e isto, e há isto, isto e isto, e se queres aquilo põe ao teu dispor e pedes àquela funcionária que ela ajuda-te, e todos estão... Essa é a vantagem de ter alguém nos quadros há muito tempo, não é? Numa escola. E isso é algo também importante, era bom que fosse nos professores também, não é? E há uma... Haver alguma... Mas há aqui uma questão muito importante. Normalmente, muitas pessoas encaram o patrão como sendo o Ministério da Educação e, portanto, os funcionários estão longe dos professores do patrão. Na Raul Proença isso não acontece exatamente assim, porque as funcionárias, nós conseguimos transformar a escola como sendo qualquer coisa nossa. Já nem é do Ministério da Educação. O dono da escola era o Pimpão. Isto é uma grande brincadeira, mas é de alguma maneira, e eles entenderam que quanto mais se empenhassem, quanto melhor as coisas corressem, melhor era para eles, porque nós tínhamos os alunos, não era necessário 2 ou 3 terem que ir embora por estarmos a reduzir o rácio, etc, etc. Então nós conseguimos fazer com que toda a gente tomasse o posto de trabalho como sendo a própria casa. Ali, o meu sítio está limpo como se eu tivesse em minha casa, aquilo está arrumado. A Dona Isabel, quem é a Dona Isabel? Quando os alunos da Direção de Assuntos de Estudantes ou outros, nós temos ali aquelas tábuas que estão sujas, já escreveram para lá muitas coisas, queríamos pintar aquilo, é possível, arranjam-nos tinta, ok, então vem cá. E quem está a pedir isso vai ter comigo, vamos ter com a Dona Isabel, há tinta branca e tinta cor do burro quando foge para pintar aquilo. Sim, eu vou arranjar, anda cá, o professor não se precisa preocupar que eu vou arranjar isso para eles. E além disso, houve uma noite em que a escola teve umas obrasitas, alguém andou a trabalhar de noite e a Dona Isabel, sem ninguém lhe pedir, foi limpar a escola entre as 4 e as 5 da manhã para ela às 8h30 estar limpa. Portanto, não são quaisquer pessoas que têm esta atitude relativamente à sua escola. Ainda não falámos muito sobre a Associação de Estudantes, e tu és a Presidente da Associação de Estudantes. Queres nos falar um bocadinho sobre as vossas atividades, sobre aquilo que vocês vêm desenvolvendo, pensam desenvolver? A ideia que quase toda a gente tem, pelo menos aqui na região, de uma associação de estudantes é que ela funciona só para festas ou que ela não funciona. Ela é um espaço que os alunos que foram melhores ou mais chamativos ou mais apelativos na campanha conseguiram e vão para lá e desfrutam daquele espaço durante o ano. E nós este ano estamos a tentar, a nossa associação de estudantes, mesmo a opinião, acho eu, de outras pessoas extra-escola, é que a da Raul Proença sempre tentou ser um pouco ativa, e nós este ano estamos a tentar que a Associação de Estudantes não seja só a festa, final de ano, a viagem de finalistas. Então estamos a tentar que haja um leque de atividades que vai dos desportos, do surf ao skate, à culinária, a línguas e tudo o que é programas e atividades que nós pensamos que podem fortalecer não é o currículo escrito, mas a experiência de um aluno, e não ser só ouço as aulas, estudo, faço o teste, ouço as aulas, estudo, faço o teste, mas uma coisa mais... Achas que isso pode funcionar também como algo, como uma ferramenta de motivação para aquele aluno? E não só motivação, porque imagino que eu até era ótimo, podia ser uma ótima chefe de culinária, mas não sei porque nunca experimentei. Então nós queremos um bocado dar essa possibilidade de experiência, de um pouco de tudo, artes, desporto, tudo, e é um bocado isso que tentamos. E depois um bocado, claro, as festas, porque nós precisamos de festas, senão damos em malucos. Eu vi alguns que vocês também partilhavam os apontamentos numa dessas reportagens da comunicação social. Vocês partilhavam apontamentos entre alunos. Isso ainda não está a ir para a frente, porque muitos dos apontamentos estão em manuscrito e implica digitalizar páginas e páginas e páginas. Nós estamos a tentar, a fazer um site onde vai funcionar um bocado. Nós temos uma página do Facebook muito ativa, mas o site vai... Podemos divulgá-la? A página chama-se Lista #,
é o Cardinal, porque como nós passámos os 200 likes já não dá para mudar o nome para a Associação de Estudantes. Tu colocaste isso na nossa página, mais conversas. Mas o site vai funcionar um bocado mais como arquivo daquilo que aconteceu. A última publicação. Que é hoje na Rádio Mais Oeste, entre as 20 horas e as 22, estejam atentos, vamos ouvir a Prezi, a Carolina, a representar a nossa escola. Que é de facto um veículo de comunicação. É muito bom, o Facebook bem usado é muito bom. Ora, na noite do Halloween eles fizeram uma representação brutal, mas puseram a escola à noite toda de pantanas. Tudo. E isso é um reflexo da confiança que a direção e todo o corpo docente tem nos alunos, porque não é numa escola qualquer que dão as chaves de 10 salas e as chaves de um bloco inteiro a um grupo, a 50 alunos, que éramos 50, e que eles tiram as mesas todas das salas e metem tudo de pantanas e desligam as luzes todas e estão a assustar os alunos. Aquilo basicamente foi uma casa do horror, chamava-se Hospício B, era como se fosse um sanatório, não era a coisa do horror sangue, era a doença mental, e nós o que tentámos fazer foi, pusemos um tipo de maluco, performance, instalações em cada uma das salas e havia um percurso. E tínhamos também uma colega que toca super bem piano no centro. O Hospício B teve uma história baseada na história do Hospital Termal e da Rainha, e tínhamos uma rainha a dar as entradas e as saídas, e foi uma coisa grandiosa, porque era o entrar no bloco e não é um espacinho que está decorado com bruxas e monstros, é um bloco inteiro, e nós a pensar, bem, a direção da escola confia em nós, isto é mesmo bom, temos de aproveitar, e eu acho que é isso que nos faz querer fazer sempre mais e mais. Estamos a chegar perto dos últimos 10 minutos de programa. Eu perguntava aqui ao professor José Pimpão, portanto, uma vez que foi professor e diretor durante muitos anos, 16 anos como diretor da escola e depois do agrupamento, como é que vê agora, uma vez que já não é o diretor, que foi eleito o diretor agora João Silva, o professor João Silva, como é que vê o futuro agora próximo da escola? Eu vejo um futuro risonho, não é? Não podia. O professor João Silva faz parte da Raul Proença? O professor João Silva faz parte da Raul Proença. Devo dizer então que quando eu fui pela primeira vez para a gestão, o professor João Silva era um elemento que me acompanhou. Eu estive na Comissão Executiva Instaladora que implementou o modelo em 98 e ele era vice-presidente. Eu era o presidente, ele era vice-presidente, e depois fomos eleitos para o Conselho Executivo seguinte e ele continuou comigo como vice-presidente. Depois, entretanto, ainda iniciou um terceiro mandato, mas entretanto saiu, porque entretanto também tinha os miúdos pequenos e aquilo é mais exigente em termos de disponibilidade de tempo, é mais exigente, e portanto o professor João Silva é um dos professores que é um dos professores que também constrói o ambiente que se vive na Escola Raul Proença, e portanto eu penso, além disso, ele escolhe a equipa exatamente que estava comigo na gestão, com uma ligeira alteração ou duas, e portanto a continuidade das pessoas que estavam na direção está assegurada, e está assegurado que não vai haver grandes sobressaltos. E aqui eu queria dizer que nós não temos que estar subservientes nem sequer ao Ministério da Educação, mas não podemos perder de vista que nós na escola representamos o Ministério da Educação. Claro. Não somos delegados sindicais, não somos, enquanto elementos da gestão, não somos nada disso. Estamos a representar o Ministério da Educação e, portanto, temos que cumprir as orientações. Quando nos lembramos, se por acaso nos lembramos que somos já pessoas muito importantes, mais importantes ainda que o Ministério da Educação, isso pode ser o primeiro passo para a catástrofe. Portanto, é necessário ter os pés assentes na terra e caminhar seguramente, que foi o que temos feito. Eu penso que o professor João Silva é a pessoa indicada para prosseguir este caminho, e acho que o futuro da Raul Proença, do agrupamento, agora está assegurado. Com uma outra dica que eu vou dando, porque ele de vez em quando ainda... Claro, depois pelo menos agora nos próximos anos estão sempre em contacto. Mas todas as pessoas são diferentes, e agora ele com certeza vai imprimir
aquilo que ele acha que é o melhor para a Raul Proença, e eu estou absolutamente seguro e contente por isto. Durante estes 16 anos, o que é que destaca pela positiva e daquilo que fez? O que é que achou que foi o seu maior projeto e o que é que não fez que gostaria de ter feito? O que eu gostei, basicamente eu gostei de tudo, mesmo assim, mas o facto de termos assumido que a escola era uma escola predominantemente voltada para o prosseguimento de estudos, isto é, nós queremos ser bons a lidar com os alunos que querem prosseguir estudos, o facto de termos assumido uma série de coisas, e aí a questão dos resultados dos alunos, isso deve-se muito ao trabalho dos professores. É o trabalho dos professores que em primeiro lugar, dos alunos, das famílias, mas dentro da escola são os professores que potenciam isso. Na direção e de mim próprio, aquilo que eu acho que consegui fazer foi mostrar aos professores que o Ministério era o Ministério e a Escola Raul Proença era outra coisa. Podíamos estar contra o Ministério, mas a Raul Proença acima de tudo, e o nosso empenho tinha que ser sempre, acontecesse o que acontecesse na relação com o Ministério, tinha que estar sempre virada para o interesse dos nossos alunos. Não podíamos virar as costas aos nossos alunos porque o Ministério nos estava a tratar mal ou outra coisa parecida. E isso foi conseguido, isso nós conseguimos. Houve lutas, estivemos contra isto, contra aquilo, mas naquilo que se relacionou com os alunos nunca foi beliscado e os interesses dos alunos foram sempre defendidos na sua plenitude. E esta parte é a parte que me deixa mais sereno e mais contente com aquilo que aconteceu. E o que gostaria de ter feito, que não conseguiu? O que gostaria de ter feito? Eu gostava que aqueles alunos com quem eu ralhei muito, é mesmo assim, com quem eu me zanguei, gostava que eles percebessem que eu neste momento sou muito amigo deles e que eu fiz isso para que as coisas corressem bem com o futuro deles. E portanto, se alguém tem alguma coisa, eu posso até aqui dizer que um dia destes fui ali ao Pingo Doce, e desculpem a publicidade. Não tem importância. E então, eu não sabia onde estava uma coisa, virei-me lá para a porta do talho e vem de lá um rapaz com uma faca enorme na mão e pergunta-me: o senhor é o professor Pimpão? Não, sou, é que eu fui aluno na Raul Proença e o senhor deu-me 2 dias de suspensão e eu agora é que está mal. Mas ele ria-se e depois contou a história e depois disse que ele de facto tinha estado muito bem e que me agradecia, etc. Mas esse tipo de coisa neste momento é o que me é esse o meu pensamento, é dizer a todos quantos foram alunos da escola que todos foram fantásticos e que eu reconheço o trabalho que eles fizeram e é isso que me motiva. Queria aqui neste particular lembrar um aluno que se chama Elton, em que as coisas começaram muito mal quando ele chegou à escola, porque ele não se portou lá muito bem, mas quando foi embora da escola, e ainda hoje somos amigos para a vida. Ao Elton um grande abraço e ele é o exemplo de facto dos alunos com quem houve algumas complicações do ponto de vista do relacionamento, mas porque as coisas não correm sempre bem, não é? Exatamente. E alguns a escola não é só resultados, não é só números. Não é, exatamente, a escola é fundamentalmente vida e relacionamento entre pessoas, fundamentalmente é isso. Muito bem. Nós estamos mesmo a chegar ao fim, não é, João? É verdade. Este convite prendeu-se com realmente o primeiro lugar no ranking, mas também se prendeu com o facto de estar-se a despedir do ensino. É de alguma maneira uma homenagem que nós podemos fazer pela dedicação que teve às Caldas da Rainha, porque ser diretor de uma escola não é a mesma coisa que ser diretor de uma loja ou de um supermercado. Muito obrigado. Com muito respeito pelos diretores de lojas e supermercados. Exatamente, sim. Porque estamos a trabalhar essencialmente com pessoas. A Carolina, muito obrigado por teres cá estado. Obrigado, Carolina. Obrigado, queremos professor. voltar a convidar-te a ti ou aos teus colegas, porque eu e o João é psicólogo na Câmara de Alcobaça, eu sou professor e faço outras coisas também, cartoons, e estamos sempre muito atentos. Obrigado. Estamos sempre muito atentos ao que vocês, no geral, fazem e estamos sempre dispostos a poder contribuir com alguma coisa para que vocês mostrem o que fazem. Portanto, da nossa parte, muito obrigado. Um bom Natal.
para todos. Só Obrigado. desejar as boas festas, lembrar que o Santarim apoia o Mais Conversas, É verdade. que acaba agora o seu 28º programa. O Santarim Café, Snack Bar e Cervejaria na rua Dr. Fernando Correia, em frente ao edifício dos Pimpões. Para a semana. Lembrar também que para a semana temos cá a Teresa Almeida, campeã mundial de bodyboard, e também o Telmo Teotónio, que é professor de surf na Escola Superior de Desporto de Santarém, é assim? Sim, exatamente. De Rio Maior. O Telmo é Rio Maior, Rio Escola Maior. de Desporto de Rio Maior. Exatamente. Portanto, também motivos bons para estar connosco. Para si que está a ouvir-nos, desejar um ótimo Bom Natal. Umas na festas companhia- felizes. Bom Natal para todos, especialmente para o pessoal do agrupamento Raul Proença. É isso mesmo. E até para a semana, não é? Esquecer também, não esquecer que pode ouvir-nos em maisoeste.pt e também na página do Facebook da Mais Oeste. Sim, e ouvir os outros programas também da Mais verdade. Oeste, não é só o nosso. Bom, e também na página do Facebook do Mais Conversas. Portanto, logo que tenhamos o programa disponível, vamos colocá-lo lá. Até para a semana, então. Mais Conversas. Informação, divulgação, cultura, desporto e atualidade. Mais Conversas. Um programa de João Mota e Bruno Prates.